Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre quem eram os melhores jogadores de cada número na Copa do Mundo de 2002. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar na divulgação desse conteúdo. Começamos com o alemão Oliver Kahn na camisa 1. O goleiro chegava ao Mundial em grande fase, pois havia conquistado muitos títulos com o Bayern nas temporadas anteriores. Ele manteve esse nível até a final do Mundial, quando acabou falhando no primeiro gol de Ronaldo. Em 2002, Cafu já era um lateral consolidado no futebol. Na época, ele ainda defendia a Roma, clube onde foi campeão italiano em 2001. O Mundial acabou eternizando o brasileiro, já que como capitão, ele foi o responsável por erguer a tão sonhada taça. Uma das grandes lendas do futebol italiano se despediu justamente naquele Mundial. O zagueiro Paolo Maldini optou por não defender mais a Azzurra após disputar sua quarta Copa. A camisa 3 foi tão marcante na sua carreira que o Milan decidiu por aposentá-la após o defensor pendurar as chuteiras em 2009. Com a camisa 4, o melhor jogador naquele momento era o elegante Patrick Vieira. O francês já havia conquistado os principais títulos com seu país e também já era um símbolo do Arsenal. Mas aquele Mundial acabou sendo frustrante para ele e seus companheiros, pois a França não passou da primeira fase e não marcou nenhum gol. Ao lado de Maldini e Nesta, Cannavaro formava o trio de defesa da Itália na Copa. Apesar de já ser um jogador bem relevante, nada se compara ao que ele faria 4 anos mais tarde, quando terminou eleito o melhor jogador do Mundial. O lateral Roberto Carlos teve uma excelente participação no Penta. O ano de 2002 foi ainda mais especial, já que ele também teve sucesso com o Real Madrid. Com os títulos da Copa e da Champions, Roberto terminou eleito o segundo melhor jogador do mundo daquele ano. Luís Figo chegou ao Mundial de 2002 como o melhor jogador do mundo pela FIFA. Havia uma expectativa muito grande em cima do camisa 7, já que Portugal voltava a disputar uma Copa após muitos anos de ausência. A equipe tinha bons valores individuais, mas assim como outras seleções de destaque, Portugal decepcionou e caiu na primeira fase. O meia Paul Scholes não tinha o mesmo cartaz de jogadores como Beckham e Owen na seleção inglesa, mas a realidade é que em muitos momentos ele era mais eficaz. Ele defendeu apenas o Manchester United durante sua longa carreira e naquele Mundial jogou com o número 8. Cercado de desconfiança por parte do público e da mídia, Ronaldo ainda era um dos jogadores mais influentes do futebol mundial em 2002. Mesmo retornando de uma grave lesão que o tirou por meses dos gramados, ele provou naquela Copa todo o seu talento e terminou como artilheiro e campeão do mundo. Talvez apenas Zidane tinha o mesmo tamanho de Ronaldo naquele período. Semanas antes do início da Copa, ele havia marcado um gol antológico na final da Liga dos Campeões, mas também acabou se lesionando num amistoso antes da estreia dos franceses. Por isso ele participou apenas no último jogo da fase de grupos, e foi pouco culpado pelo vexame da queda na primeira fase. Com a camisa 11, nós temos outro craque que passou por apuros no Mundial. Juan Sebastián Verón defendeu clubes importantes no futebol argentino e europeu, mas por conta de seu desempenho muito abaixo no jogo decisivo contra a Inglaterra, a imprensa argentina o elegeu como o principal culpado pela derrota. A Argentina foi outra grande seleção que parou na primeira fase, e Verón foi duramente criticado. Em 2002, Thierry Henry já era uma grande estrela do Arsenal, apesar de que suas melhores temporadas ainda estavam por vir. Jogando com a camisa 12 pela seleção francesa, seu melhor momento naquela Copa foi uma bola na trave na derrota contra Senegal.
Michael Ballack teve um ano amargo em 2002. Ele até apresentou um nível excelente dentro de campo, mas foi vice-campeão de todas as principais competições que disputou. Para piorar a situação, ele viu do banco o título mundial da seleção brasileira, já que estava suspenso na grande final da Copa. Um dos bons jogadores com a camisa 14 era o espanhol David Albelda. Por muitos anos ele defendeu o Valência, numa época de ouro do clube. Pela seleção espanhola, Albelda participou de 3 partidas no Mundial, mas não entrou em campo na eliminação para a Coreia do Sul nas quartas de final. A França, que era a atual campeã do mundo e da Europa, tinha como uma de suas lideranças o defensor Lilian Thuram. Assim como em todas as competições que disputou pelo seu país, ele utilizou a camisa 15. Na Argentina, uma grande esperança para aquele Mundial era o meia Pablo Aimar. Depois de um início empolgante no River Plate e no Valência, o jogador não conseguiu ter o mesmo destaque no Mundial e acabou naufragando junto com os seus companheiros na fase de grupos. Com a camisa 17, poucos jogadores naquele Mundial foram titulares. O brasileiro Denilson entrava muitas vezes no segundo tempo das partidas e teve boas participações. Um de seus recordes na Copa é justamente ter sido o jogador que mais vezes entrou em uma partida, iniciando ela entre os suplentes. Kili Gonzalez foi companheiro de Aimar no Valência e também estava no elenco da Argentina que disputou a Copa. O meia defendeu a seleção albiceleste por 10 anos e, na maioria das vezes, utilizou o número 18. Talvez algumas pessoas não se lembrem, mas o meia Xavi esteve presente no Mundial de 2002. Ele não era titular absoluto da Fúria e, na época, atuou com a camisa 19. Depois daquele período, Xavi se tornaria um dos jogadores mais vitoriosos da história de seu país. A França realmente tinha um elenco recheado de grandes jogadores e, por isso, a eliminação precoce pegou a todos de surpresa. Quem atuava ao lado de Henry no ataque era o camisa 20 David Trezeguet. Muitos jogadores conhecidos atuaram com a camisa 21 naquela Copa. O atacante Diego Forlán foi um deles e marcou um gol no duelo contra Senegal. Forlán não conseguiu ajudar os uruguaios a passarem da primeira fase, algo bem diferente de 8 anos mais tarde, quando ele foi o craque da competição. Uma das grandes promessas do futebol espanhol no início do século era o ponta Joaquim. Sua primeira competição pela seleção foi justamente no Mundial de 2002, onde ele ficou marcado por perder seu pênalti na eliminação para a Coreia do Sul. Joaquim teve uma longa carreira e se aposentou recentemente aos 42 anos de idade. A última numeração é a camisa 23. A seleção brasileira estava bem servida na época com o jovem Kaká. Naquele Mundial, ele participou de poucos minutos na partida contra a Costa Rica e somente no ano seguinte assumiria um papel de titular na equipe. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e assista a outros vídeos aqui do canal. Um abraço e até a próxima!